Sani, Sani Cariveneti, agora sim. Acho que agora a live vai funcionar direito. Eu só preciso conferir como está o áudio. Eu tinha começado uma outra ali com o mesmo tema. No entanto, ela estava com um problema de áudio. Então, eu fiz algumas reparações aí. Vamos começar. Acredito que essa esteja tudo ok, esteja correto. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Só um minutinho, vamos ver o que está acontecendo. É isso aí. Agora sim, agora estamos com o nosso áudio aqui do microfone, né, não estava pegando. E vamos lá, como vocês estão vendo aí, o título ele é bem sugestivo, né? Porque o descendente de Vênetos geralmente não sabe que é Vêneto, e essa é uma questão que eu sempre me deparo, assim, na minha própria realidade aqui, no meu ambiente, e assim como no comentário de várias outras pessoas, principalmente as pessoas que fazem curso comigo, o curso de língua vêneta, e também, principalmente, né, o curso de língua vêneta, quando a gente aborda bastante essas questões aqui de descendência, nos grupos também, e de origem, né? E eu vejo que me parece assim que muitas vezes são pessoas que tiveram sorte de encontrar a sua própria origem, de estudar mais sobre isso, eram pessoas mais interessadas e conseguiram finalmente assim se encontrarem nesse gigantesco universo. E por incrível que pareça, pode parecer assim, pode ser estranho para você, talvez, que me acompanhe, mas a quantidade de pessoas que comentam aqui nos meus vídeos, dizendo, principalmente os vídeos dos sobrenomes, aqui são os vídeos encomendados, né? As pessoas encomendam os vídeos dos sobrenomes, eu faço a pesquisa e depois faço a produção do vídeo. E depois, quando esses vídeos estão ali, depois de um certo tempo, começa a encher de comentários de pessoas que têm o mesmo sobrenome, evidentemente, né? Isso vai acontecer. E o que acontece é que também tem uma lista enorme ali de pessoas fazendo o seguinte comentário: poxa, o meu sobrenome é esse aí e tal, e eu nem sabia que era Vêneto. Ou pior, poxa, o meu sobrenome é esse aí, eu nem sabia que vinha da Itália. Vocês não sabem quantas e quantas pessoas comentam isso, assim, só daquilo que a gente tem, né, ali no próprio canal, mas é claro que a gente descobre, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece também no ao vivo, né, quando a gente sai na rua, conversa com as pessoas, é só dar mais uma aprofundada na conversa sobre origem, sobre família, e você logo vê que as pessoas elas não conseguem conversar nada, elas não conseguem te contar nada sobre a família delas que tenha realmente algum fundo verídico, ou enfim, muitas vezes não sai absolutamente nada. Então essa é a pergunta do vídeo, e eu já conto com vocês também que estão aí assistindo a live, e depois, quando a live terminar, né, você que quiser deixar o seu comentário a respeito disso, o seu parecer, por que o descendente, a gente fala sobre os Vênetos, né, então, por que o descendente de Vênetos, ele não conhece quase nada, né, da sua história, quem dirá a sua história, né, ele não conhece quase nada a respeito de coisas básicas da sua própria origem, de onde a família veio, se veio do Vêneto, se veio da Calábria, se a família o que ela falava, enfim, não conhece quase nada. Então essa é uma grande curiosidade de muitas pessoas, como aconteceu isso, inclusive em conversas com muitas outras pessoas lá do Vêneto, às vezes, eles me perguntavam, eu não entendo como no Brasil se perdeu tão rápido o sentimento de ser Vêneto, porque não é novidade, a gente vê que, por exemplo, no Brasil inteiro, os descendentes em geral, né? Os descendentes em geral de pessoas que vieram da Itália, sejam vênetos, sejam calabreses, napolitanos, romanos, lombardos, enfim, em geral, a gente vê que essas pessoas dizem, ah, não, eu sou italiano, não sei o que e tal, mas não tem nada muito mais profundo, não existe o sentimento da origem mesmo, né? O sentimento do local. Uma é a falta de conhecimento, claro, né?
Em segundo lugar, também essa coisa do desserviço que a gente sabe que existe, muito acontece por falta de conhecimento. A gente tem, por exemplo, os meios midiáticos gigantescos que eles não sabem, enfim, essas coisas, história, isso, aquilo, sempre vão optar pelo estereótipo, é claro, aquilo que vende, né? Aquilo que é de massa. Então, eles não vão se preocupar com isso, mas sim, estou falando geralmente o desserviço de um modo muito preocupante. Ele é feito e foi feito ao decorrer de todos esses anos por aqueles que deveriam cuidar, né, das nossas origens, que deveriam nos trazer essencialmente a verdade e apenas a verdade sobre as nossas origens, e infelizmente isso não foi feito até então. Então, é uma série de coisas que acontece e outros discursos que vão desviando a nossa verdadeira origem para essa coisa, uma cultura meio assim de massa, né? Aquela coisa que a gente já mencionou também sobre brasileiro, sou brasileiro, eu como feijão, arroz, tomo caipirinha e danço samba. Então, esse estereótipo vai acontecendo também com o lado ali dos nossos imigrantes também, né? Enfim, eu sou italiano, como pizza, falo alto, faço assim com a mão, digo mamma mia, e é isso aí. Enfim, o que você quer saber mais? Mas, enfim, né? A gente tem uma série de problemas aí que levam a essa falta de conhecimento. Então, já elencando, né? Elencando isso, nós temos esse problema de não existe uma divulgação, não existe assim, às vezes, o conhecimento sobre as nossas origens. Então, muitas pessoas que se ocupam de cultura italiana, de imigração, né, dos assim ditos, então também italianos, principalmente aqui no sul, né, muitas das pessoas que se ocupam disso, elas fazem por bem, muitas dessas pessoas fazem por bem, elas querem ajudar, mas por falta de conhecimento, né, por falta de um pouco mais de aprofundamento na sua própria origem, na sua própria cultura, elas acabam atrapalhando mais do que ajudam, né? Elas vão levando as outras pessoas para um caminho que não dá em nada. E existem, claro, sempre existe o lado, assim, o ignorante, né, que é ignorante porque ele não tem culpa, nunca apresentaram nada para ele, e existe aquele que é ignorante por opção, e existe bastante esse, né, aquele que ele simplesmente inventa as coisas da cabeça dele, ou ele sabe como o negócio é, mas ele prefere distorcer, né, ele prefere distorcer. Às vezes tem, sei lá, às vezes tem um patrocínio por trás, às vezes ele trabalha em alguma coisa, né, ele dá curso de italiano, ele trabalha no consulado italiano, ele tem ligações, assim, firmes com, não sei, né, agências, não sei, isso eu já vi isso acontecer em vários lugares. Ou, muitas vezes, associações que dependem do dinheiro da província, de alguma província lá da Itália, e o dinheiro é público, né, italiano, então eles têm esse dever, muitas vezes, de propagar a cultura italiana e não a qualquer outra coisa, né. Então, às vezes existe essa coisa da ignorância, mas também existe da má intenção, de serviço, ou enfim, do mero interesse, a pessoa só quer ganhar o dela ali e vai espalhando aquilo ali e acabou, entendeu? Sem muito, sem muita justificativa. Mas acaba sendo ruim, né? Acaba sendo ruim. Enfim, se a pessoa quer, eu acho que seria melhor assim, como eu já falei para vocês no vídeo passado. Se a sua associação, por exemplo, ela carrega o nome de Vêneto, né, Associação Vêneta, Instituto Vêneto, ou sei lá o quê, qualquer coisa que tenha o nome de Vêneto, assim, seria o mais adequado, e me parece óbvio, que esse local trabalhasse apenas com cultura vêneta, né, com língua vêneta, não só, né, mas esse fosse o carro-chefe, ela trabalhasse com Vêneto, Vêneto. No entanto, hoje a gente vê no Brasil, infelizmente, que é tudo o contrário. É a Associação Vêneta, Círculo Vêneto, e eu não estou falando nenhum específico, eu estou falando mais ou menos do geral que eu vi, tá? Eu não estou falando de ninguém específico. Sei lá, se a sua associação é melhor, se o seu círculo é melhor, ok, beleza, beleza.
continue assim, melhore ainda mais. Mas no geral, não é assim que acontece, né? Então você vai, pede alguma informação para eles te dão uma desinformação, né? Então eles sempre colocam as coisas dos vênetos geralmente para baixo. Ah, tem curso de língua vêneta? Não, o vêneto não é uma língua, é um dialeto do Nordeste, da Itália, não sei o que. Os caras ficam repassando desinformação para as pessoas e ao invés de eles, de certa forma, fazerem um trabalho de pôr para cima a cultura vêneta, de fazer com que o descendente de vênetos que entre em contato com essa associação, com esse círculo e tal, ele se sinta orgulhoso pelas origens milenares dele, o cara faz totalmente o contrário, ele bota para baixo, né? Ele diz, não, isso aí nós não somos isso aí, não sei o que e tal. Então é uma coisa impressionante, assim, a falta de rastreabilidade da origem, assim, das pessoas que comandam, por vezes, esses negócios, assim, que, não sei, às vezes é uma coisa até política, infelizmente. Então, vamos lá. Esse daqui é um dos problemas que acontecem, né? Porque o descendente, a pessoa, ela tem sobrenome vêneto, muitas vezes ela nasceu numa família vêneta, ou não, enfim, né? Ela nasceu numa família vêneta no sentido de a família falava vêneto, a família preservava muitas tradições, isso acontece muito aqui também, e só que a pessoa não faz ideia de onde veio o imigrante, a pessoa não sabe o que é, basicamente ela está perdida. Tanto que eu coloquei ali na thumb do vídeo, né, perdido na multidão, para quem não conhece, esse aí é o Wally. O Wally, ele vinha, né, principalmente lá nos anos 90, mas também no início dos anos 2000, vinham os livrinhos do Wally para a gente tentar achar ele, onde ele estava sempre perdido no meio da multidão. Eu não sei se republicaram, se ainda fazem isso, mas eu me lembro desses livros aí do Wally. Então, o Wally era um personagem que eles colocavam ele sempre perdido no meio de alguma coisa, no meio de uma multidão, de uma bagunça, assim, e aí eu vejo que geralmente o descendente, assim, de vênetos, principalmente, ele tem o mal do Wally, assim, ele está sempre perdido no meio de tudo, ele não conhece nada. Ele está no meio de tudo, pede para ele alguma coisa, ele não sabe nada, para ele é tudo geral, assim. Então, primeiro fator é isso, é o fator externo. O fator externo não ajuda em nada, seja a grande mídia, a pequena mídia, seja as pessoas que estão ao redor dele, não sabem absolutamente nada. Eu já falei para vocês que eu fui o primeiro da minha família a descobrir que nós vínhamos da região do Vêneto, que a língua que era falada era Vêneto, né, dentro de casa, e não Talian, que Talian foi uma nomenclatura, porque, vejam só, me acusam injustamente de dizer que eu não gosto do Talian, mas isso é desonestidade intelectual. Eu não gosto da palavra Talian para denominar a língua que eu falo. Não é que eu não gosto do Talian. Me acusam de modo desonesto para fazer parecer aos desinformados e aqueles que não se dão o trabalho de escutar o que eu falo, que eu não gosto do jeito que se fala vêneto aqui no Brasil, né? Aqui no Sul, né? Então, geralmente é isso, mas não é, estão mentindo descaradamente. Não é que eu não gosto do Talian, eu não gosto da palavra. Por mim, o melhor seria que nós chamássemos aquilo que chamam de Talian de Vêneto brasileiro, assim como português brasileiro e português de Portugal, inglês britânico, inglês americano e assim por diante, tá bom? Só deixar isso bem claro, porque eu sei que isso rola por aí, né? E é uma baita de uma sacanagem, tá bom? Isso aí é mentira. Bom, e são esses aí os mesmos que fazem questão de deixar todo mundo na ignorância, né? Enfim, então, vamos lá. O próximo, claro que a gente não pode livrar a culpa da própria pessoa, né? As pessoas também têm culpa, não é assim? Eu sou vítima, nunca ninguém me disse nada. Bom, mas também, se você nunca descobriu, também nunca ninguém me disse nada, pelo amor de Deus, tá? Nunca ninguém me disse nada e, no entanto, eu tô aqui falando para vocês essas coisas.
a pessoa não tem interesse, ela simplesmente não estuda, não tem interesse nas próprias origens. Meu sobrenome é isso, mas de onde veio? Veio da Itália? O que acontece? Como é que é a Itália? Geralmente as pessoas nem sabem como é que funciona, se a Itália tem norte, se tem sul, não sei o quê. Vocês podem dar risada, tá? Vocês podem dar risada porque vocês me acompanham, vocês já são pessoas que têm uma instrução, um aprofundamento maior nisso. Mas eu já ouvi pessoas assim que realmente não têm noção de nada. Da pessoa me pedir, a pessoa vir e me falar: ah, você ensina Vêneto? Eu queria aprender a língua que se falava aqui em casa, mas eu vi que os meus imigrantes vieram de Verona, não vieram do Vêneto. Coitada da pessoa, tá? Coitado, tá? Mas só que assim, pessoal, nós estamos no século XXI, a gente tem internet, né? Enfim, assim, dá para dar uma estudada, dá para jogar no Google. Tem muita gente que entra em contato e fica pedindo, mas o que é Vêneto? Poxa, pessoal, bota no Google, né, cara? Vamos se puxar um pouquinho, né? Então, existe uma meia desculpa que sim, nunca informaram nada, mas também existe o relaxamento por parte da própria pessoa, né? A pessoa não tem o mínimo interesse de aprender quase nada, porque se essa pessoa que eu falei, né, ela tivesse jogado no Google Verona, lá no Google, não precisa, lá na Wikipédia, pessoal, vai aparecer, talvez o primeiro artigo que apareça é o Wikipédia. A primeira coisa que vai aparecer, e aí não precisa nem abrir o link, aparece do lado, assim, o resumo do que está escrito no artigo. Se jogar Verona, eu aposto que vai estar escrito Verona, traduzido em português, Verona é um município italiano da região do Vêneto, toda a informação mastigada ali, e a pessoa não consegue, e a pessoa não vai atrás disso. Então, claro que não seria justo que a gente vitimizasse também as pessoas a tal nível do tipo, colocaram todo mundo numa caverna e ninguém tem acesso a nada. E isso não é verdade. Isso poderia ser verdade há alguns anos atrás. Isso poderia ser bem verdade há alguns anos atrás, sem a falta de, sem internet, sem meios de comunicação que são mais rápidos, né? E, de certa forma, mais inclusivos. É assim, não são pessoas, essas pessoas que falam comigo, não são pessoas que não têm dinheiro para botar a internet no celular, nem no computador, porque a maior parte delas são pessoas que falam comigo pela internet, tá? Então, também essa desculpa não existe. Ele não está lidando com pessoas assim que não têm nem um engenheiro, nem acesso à internet. Ainda seria justificável daí, mas não é, né? Então, eu acho que tem esses dois lados, só para a gente tentar responder, né? Porque o descendente de Vênus geralmente não sabe que é Vêneto. O primeiro, só resumindo isso, né? O primeiro, existe sim uma cultura de desinformação muito aguçada, uma cultura do estereótipo, que aqui só se vende estereótipo. Por exemplo, se vocês vierem a Bento e quiserem, não sei, um jantar, alguma coisa assim mais típica, vão ter que ir muito mais para o interior, né? Porque aqui onde eu moro, aqui em Bento, tem uma avenida, uma rua, enfim, que se vende, assim como coisas típicas italianas, né? Também se vende para isso, também tem outras coisas, é óbvio, mas você vai encontrar o que para comer? Você só vai comer pizza, tá? Então, já é uma coisa que não, os nossos imigrantes não trouxeram para cá pizza, né? Pizza é uma coisa que vem do sul da Itália. Então, é claro, o pessoal quer vender, né? Não tem nada de mal de você oferecer pizza, se você abrir uma pizzaria, não tem nada de mal. Mas, assim, existe esse porém também, né? As informações que vêm de fora, elas são bem confusas, elas vão apontando para um outro caminho. Geralmente também quando acontece alguma festa, em honra a alguma coisa, por exemplo, aqui tem a festa da etnia italiana. Já é um problema, né? Você chamar italianos de etnia, porque não existe uma etnia italiana. Existem aí vários povos, assim como acontece no Brasil. Provavelmente, se no Brasil algum maluco inventasse a festa da etnia brasileira, todos os brasileiros iam morrer de rir, né? Porque a gente sabe que não existe uma etnia brasileira. O brasileiro é uma mistura de vários povos, e a mesma coisa ocorre na Itália. Assim,
isso são festas que são promovidas pelo poder público, que daí associações participam, e não sei, cara, eu não sei, eu acho que existe um pouco assim do comercial, certamente existe o comercial, né, para trazer para falar um pouco mais fácil com as pessoas, claro que isso vai existir, mas também existe essa ignorância. Se você chega e pede para essas pessoas que estão promovendo isso, elas realmente não conhecem a história da Itália, né? Elas acham que o italiano é uma etnia, mas não é uma etnia, não existe etnia italiana. Italiano é um gentílico que se apoia na região geográfica da Itália, e assim como no Brasil, é um gentílico que se apoia na geografia e não na etnia das pessoas. É diferente de germânico, é diferente de, sei lá, vários outros povos aí que são realmente etnias já constituídas pelos séculos dos séculos, digamos assim, né? Escandinavos, enfim, né? Então, existe essa série de problemas, né? Um fator que ele é externo, parte desde o microambiente, que são as prefeituras, né, principalmente do pessoal que mora em áreas de colonização, até a grande mídia, tá? Misturam essa ânsia para vender o negócio, entendeu? Para vender o produto. Então, vamos ter que falar para a massa, vende cultura de massa. Dá cultura de massa para eles, entendeu? Aí fica mais fácil. Então, tem um interesse comercial por trás, a ignorância, e outra posição, nós temos também o descendente, que é bem desinteressado, né? Ele não lê muita coisa sobre o assunto, ele não pesquisa sobre nada. Às vezes, quando vai atrás ali de conseguir o reconhecimento da cidadania, ele também, muitos não se dão o trabalho de fazer uma pesquisa boa ali, pelo menos saber de onde veio, assim. Tá, ok, a maior parte das pessoas vão saber, né? Ah, veio da região tal, da cidade tal. Mas também parou por aí. Não pesquisa para saber um pouco daquele local, como aconteceu, como foi constituído, como são as pessoas lá, como é a história do local, a quem pertenceu, o que aconteceu ao decorrer do tempo com aquele local. São coisas básicas que, se a gente realmente quisesse reconhecer a cidadania, poxa, seria assim, o básico, né? Eu quero me tornar cidadão reconhecido de um município que eu não faço ideia de como surgiu, quem são as pessoas, o que significa o nome desse município, tá? Coisas básicas, assim, vocês já se pediram? Vocês já foram lá e viram? Olha só, o município se chama tal coisa, o que significa? De onde vem esse nome? Né? Então, são coisas básicas, a curiosidade natural que seria, e é benéfica, né? Para a gente, isso aqui é cultura, a gente vai se alimentando e vai tomando propriedade das nossas coisas. Então, acho que falta um pouco também, a palavra é essa, acho que falta curiosidade, né? As pessoas não têm uma curiosidade, assim, sobre, para descobrir quem são. Né? As pessoas parecem que não têm esse interesse. Não me interessa, eu quero ali o reconhecimento, os documentos italianos e o passaporte. E acabou. Parece que não tem esse interesse aí que seria genuíno e efetivamente aí seria até meritório, que conseguisse para conseguir a cidadania. Mas, é claro, é uma discussão que não é legal que a gente fique entrando, porque a gente sabe que também teve um erro, né, que aconteceu no passado, com toda aquela revolução que eles fizeram, com a unificação italiana, que acabou, querendo ou não, expatriando todas essas pessoas, mas não é pela Itália, né, que eu me refiro, mas sim pelos descendentes. Seria muito melhor que os descendentes tivessem um conhecimento sobre si, sobre a sua história, e assim seria realmente algo produtivo, né? Pelo menos para a pessoa também. Isso abriria talvez alguns caminhos mais enriquecedores na vida da pessoa. Bom, temos alguns comentários aqui. Então, a nossa live eu tentei responder de uma maneira breve, né? Porque o descendente de Vêneto geralmente não sabe que é Vêneto. Se você não pegou desde o início, dá uma olhada lá no vídeo no início. Então, a Ana Paula, ela comenta que realmente grande parte da minha família, na pronúncia vêneta seria Capuço, tá? Os vênetos não vão fazer
Capuzzo. Não, tudo bem, o sobrenome eu sei que ele é escrito assim, mas a pronúncia vêneta geralmente é Capuzzo, e que até inclusive é uma palavra vêneta, tá bom? Não sabe que é vêneto, apenas que é italiano. É exato, Ana Paula, a mesma coisa ocorria com a minha família e ainda ocorre, né? Ainda ocorre. Eu não tenho, assim, eu tô aí disponível, infelizmente as pessoas já não se interessam, né? Assim, não tô querendo falar mal, mas é meio triste. Eu tenho o canal, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e as pessoas, para falar a verdade, assim, quem entrou assim em contato da minha família, acho que foram alguns primos aí, para saber como fazia o reconhecimento da cidadania. Então, não, tudo bem, enfim, eles são eles, mas assim, é meio decepcionante, né? Tu tem todo um trabalho, foi para lá e tal, e a pessoa não quer saber de outra coisa, ela só quer isso, e deu. É uma coisa meio vazia, assim. E aí, você vê que é uma ignorância, assim, que ela é gostosa, né? A pessoa não quer sair daquilo, aquilo ali tá bom, ela não se interessa mesmo, né? Não é falta de interesse. Então também não dá para a gente se vitimizar tanto quando tem aquele político lá na Itália que, assim, reservadas as proporções, né? Tem uns que querem por maldade e outros porque são indignados. O quê? Restringir cidadania italiana, tá? Uns querem fazer isso por, é, por maldade, enfim, porque os caras não têm nada para fazer. Ah, vamos fazer isso daí e tal, porque está enchendo os cartórios. Isso não é desculpa, tá? Encher cartório, o que eles fazem lá? Eles registram um nascimento por ano e 500 mortes, é isso aí. O restante, e casamento que é raro. Então não tem. Isso aí não é o problema, entendeu? Não é o problema. O problema é que existe gente que é de mau gosto, gente está mal intencionada, tem político querendo fazer sacanagem para ganhar voto de uma ala que é contra isso. E aí tem também aquele político que não necessariamente ele quer fazer maldade, não necessariamente ele é uma pessoa ruim, enfim, né? Acho que não dá para a gente ir nessa dicotomia, né? Mas ele está cansado, às vezes, de ver o seu país, ou, enfim, sua região, a sua cidade, sendo invadida por um bando de cabeça de bagre, né? Pessoas que são vazias. E aí fica meio evidente também que independe da cor da pessoa, né? Muitos ficam assim, mas você foi bem aceito porque você é branco. Não, querido, se fosse assim, eles não estariam aí muitos querendo limitar a cidadania italiana. A maior parte dos descendentes que vão para lá são brancos, não é esse o problema. O problema é outro, o problema é que vai muita gente perdida, vai muita gente para encher o saco, para estragar o negócio. Eu já falei várias vezes, já dei vários exemplos de pessoas indesejáveis, descendentes indesejáveis, que vão lá só para falar mal, só para denegrir, para dizer que não existe isso, não existe língua vêneta, não existe, enfim, isso aí é tudo besteira, blá, blá, blá. Tem vários comentários aqui no canal. Claro que eu não vou me dar o trabalho de olhar todos, mas eu estou falando de quem acompanhou já os comentários aí, 5, 6 anos que esse canal está ativo, sempre tem um mul, que significa burro em Vêneto, mul, sempre tem um aí comentando uma bosta dessa, e desculpa a palavra, entendeu? Aí é claro que vai ter aquele cara, aquele político, que não necessariamente ele é ruim, mas ele vai dizer, a gente vai ter que dar uma limitada, porque tem muita gente que não presta vindo para cá e enchendo o saco, tá bom? Então tem os dois lados, né? Vamos ver. É admirável que tenham preservado a língua aqui no Brasil. Sim, certamente, óbvio. É admirável que se tenha essa preservação linguística aqui, e claro que a gente precisa atuar, né? Porque cada vez mais ela acaba sendo menos falada, principalmente pelas novas gerações, mas a nossa luta é essa aí, é tentar preservar o máximo possível e falar e também passar para os filhos, né? Tá bom. Então,
Matheus, beleza. Eu vou ter que fazer um vídeo, uma live sobre isso. Eu não vou falar sobre isso agora, porque senão eu vou desvirtuar todo o vídeo, tá? Os Vênetos vieram do Mar Cáspio, arianos, na tua opinião, vieram os Vênetos, qual a origem dos Vênetos? Olha só, Matheus, eu vou ter um curso aí que vai ser feito em agosto. Eu vou deixar o link aqui no vídeo, no comentário do vídeo. O link também está lá, eu já divulguei na comunidade. Então, ele vai ter um curso bem completo sobre isso. E eu vou querer fazer uma live, só que não vai dar para a gente. Assim, existem muitas hipóteses. Eu vou abordar muitas coisas sobre isso, mas eu não vou desviar a live agora, porque senão a gente começa a se perder em rodeios aqui. Descobri recentemente que os bisavós da minha mãe são Ligazo, Padova, família Mosquim, Bertarello, Renato, algumas dicas para encontrar documentos. Olha, algumas dicas para encontrar documentos é que você, agora que já sabe do local, João, você já sabe do local de onde eles vieram, tente entrar em contato com as paróquias, tá? Com as paróquias dessas cidades aqui, porque eram as paróquias que registravam as pessoas até pouco tempo atrás, né? Isso daí ficava de incumbência da igreja. Então, tenta entrar em contato com as paróquias e, assim, às vezes é raro você ter um município desses municípios, a maior parte dos municípios que vieram os nossos imigrantes são municípios bem pequenos, então é raro você ter várias paróquias, ai meu Deus, eu vou ter que entrar em contato com 200 paróquias, não, é raro, às vezes você tem uma, dependendo do lugar tem uma só, às vezes tem duas, no máximo três, mas poxa, não é ruim entrar em contato com 3 paróquias, né? Faça o seguinte, coloca no Google, busca no Google paróquia do município tal, e aí tenta pegar um e-mail. Primeiro manda um e-mail, né? Primeiro manda um e-mail, às vezes não se obtém resposta, tudo depende se a pessoa está ocupada, enfim, se o pároco faz isso, faz aquilo, se ele olha bastante o e-mail ou não, então tem toda essa coisa. E aí, em último caso, eu sei de muitos amigos que ligam, né, lá e tentam falar com a pessoa, pedir, olha, será que o documento está aí? E aí a pessoa se prontifica e vê, né, se o documento está. Se o documento estiver ali, então ele vai te orientar para fazer a expedição do documento, a cópia, a expedição custa, sei lá, acho que uns 25 euros, não tô lembrado. Mas não era assim, um absurdo, meu Deus, né? Eu acho que é alguma coisa assim, uns 25 euros para eles pedir para o Brasil, alguma coisa desse jeito. Então, melhor entrar em contato lá. Claro que daí tem o Family Search também, né? Se quiser procurar, eu acho que já é uma boa pedida, dá para entrar lá e dar uma olhada se tem os documentos lá. Se não tiver, tenta fazer isso que eu falei. É um pouco mais demorado, mas acontece, né? Beleza. Então, Matheus, eu vou fazer uma live, tá? Eu vou fazer uma live destinada para isso, até mesmo porque, assim, nós temos umas variações do local de origem, tá, Matheus? Não tem como a gente bater o martelo e dizer eles vieram de tal lugar. A gente tem coisas, assim, que tem um apoio muito forte na literatura dizendo que os vênetos vieram de tal região, mas bater o martelo mesmo e dizer sim, é isso mesmo, fica um pouco mais complicado, tá? Então, o Marcos Julian também tá aí. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem deixar os comentários aí de vocês depois no vídeo, eu agradeço, porque fica, né, registrado. Não esqueçam de curtir o vídeo e a gente se encontra na próxima também. Olha só, o nosso inscrito aqui falou: quero muito a bandeira e o Evangelho de São Marcos. Então, entre em contato, deixa eu colocar aqui, ó, pode escrever para o contato, @lenguamare.com, tá? Contato @lenguamare.com. E aí, enfim, eu posso até passar o WhatsApp, a gente conversa melhor, e a gente eu te envio a bandeira e o evangelho também, tá bom? Entre em contato que a gente conversa sobre isso. Quem quiser, tem o Evangelho de São Marcos traduzido em vêneto, também em português, né? Vêneto e português, o livro, ele vem em vêneto e português, tá? Tem as bandeiras do Vêneto, tem mais de um modelo, tem 6 modelos, tem
calendário em língua vêneta. O calendário não é só os números, né? Tem provérbios, tem várias coisas escritas em vêneto, muita história também escrita em vêneto. Nós temos também as camisetas, tá bom? E, enfim, agora nós estamos com a inscrição aberta para o curso de língua vêneta, e para aqueles que acompanham, tá? Para o pessoal que acompanha aqui o canal e que realmente acompanha, ou seja, não são tantos assim, eu estou com uma promoção, tá? Para entrar no curso de língua vêneta. É importante que você me escreva, tem aqui o contato@lenguamare.com, que é o e-mail. Se você pode entrar até em contato direto pelo WhatsApp, tem o meu WhatsApp aí em vários vídeos, enfim, eu sempre deixo aí, entra em contato direto, tem o próprio site, né, o lenguamare.com.br, tem lá como você entrar em contato, tem um desconto para o pessoal que é descendente de vênetos e que me segue aqui. Eu sei quem me segue, né, eu sei. Então, tem esse desconto para entrar no curso de língua vêneta, para facilitar também, né, quem não consegue entrar e tal, enfim, então eu já estou dando esse desconto aqui para o público em geral, enfim, não fica o preço normal. E tem o curso de História dos Vênetos Antigos, que a gente vai fazer mês que vem, vai ser num sábado, tá? Vai ser uma videochamada. Eu estou preparando material para vocês, depois vocês ficam com esse material, ok? Não vai ser só a videochamada, vocês vão ficar com um material aí bacana. E a gente vai conversar o quê? Apenas sobre a antiguidade mesmo. Vai passar por todas essas fases dos vênetos antigos, ver como era a civilização, a política, a religião, a língua, enfim, né, todas essas coisas. E também um pouco da origem, né, que o Matheus estava pedindo ali, a gente pode conversar melhor sobre isso. Samuel, bom dia. Tenho descoberto a história da minha família. Meu sobrenome Montagnini tem origem de Vicenza, Vêneto. Minha família é bem humilde, não conheciam sua origem, mas estamos conhecendo agora. Sim, é exato, não é muito diferente da minha, Samuel. A minha também é basicamente igual. E também, como você, eu não nasci em berço de ouro, né? Então, pessoal, a gente se encontra numa próxima live. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me escrevam e não deixem também de entrar em contato, né, para falar um pouco sobre o curso de língua vêneta. Eu falo um pouco do desconto também para vocês, a gente tenta acertar. Assim, para quem me acompanha, sempre dá para a gente negociar, tá bom? Para quem me acompanha, sempre a gente consegue negociar. O problema é a pessoa que não acompanha e tal, daí, enfim, né, a coisa assim, né, vovô, né, não tem, a pessoa vem, faz e deu, mas agora, quem está sempre aí me acompanhando, a gente consegue sim fazer uma negociação para até tentar viabilizar e ter mais falantes de vênetos, tá bom? Então, nos encontramos na próxima. Tchau, tchau, Strucon.